Olá! Agora nós vamos ter uma aula de matemática que vai trazer como tema os sólidos geométricos, que está no livro 4, é o nosso último assunto do livro 4, o último assunto de matemática, que se encontra lá na página 197 e vai até a página 198. Esse é o último assunto de matemática. Na aula passada, nós vimos as figuras geométricas planas, tá? São retângulo, triângulo, círculo, tá? E hoje nós vamos ver os sólidos geométricos, que são figuras que alguns têm a figura plana e outras arredondada. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. E essas figuras sólidas geométricas, se nós observarmos ao redor do ambiente em que nós estamos, nós vamos estar encontrando essas figuras sólidas geométricas. Geralmente, em casa, nós temos todas as figuras geométricas numa lata de leite, na casca do sorvete. Nós podemos encontrar numa caixa que vem com sapatos. Nós podemos encontrar também os sólidos geométricos na imagem, no dado, que a gente geralmente usa para fazer atividades recreativas, brincadeiras, né, onde se utiliza dado. E também um brinquedo que a gente gosta muito de brincar, né, principalmente os meninos, que é a bola, que é arredondada. Então, essas formas geométricas, que são os sólidos geométricos, tanto os sólidos geométricos como as figuras geométricas planas, nós encontramos no ambiente onde nós estamos, ao nosso redor. Tá certo? Então vocês vão pegar o livrinho de vocês para acompanhar agora a explicação. Vamos explorar um pouquinho o nosso livro. No estudo da geometria, as ideias iniciais apresentadas foram ponto, retas e planos, né? Apresentamos também os diversos tipos de linhas e algumas figuras planas. Além das figuras planas, há também as figuras espaciais, que são essas que eu acabei de dizer para vocês, tá? Que são as sólidas geométricas. Bastante presente em nosso dia a dia. Em uma rápida observação ao seu redor, é possível notar diversas formas espaciais. Veja alguns exemplos. Alguns exemplos estão aqui, nessa imagem. E todos esses objetos que nós podemos encontrar aqui, que nós estamos observando nessa página, são objetos que nós encontramos na nossa casa. Na verdade, na maneira geral, tudo que podemos segurar e que ocupa um espaço no plano é considerado uma figura espacial. Virem a página de vocês. Os objetos mostrados nas imagens da página anterior têm a forma de algumas das figuras espaciais, como são estudadas na geometria espacial. A seguir, estão representadas algumas dessas figuras, chamadas de sólidos geométricos. Observem cada sólido geométrico que está nessa página. Nós temos o cilindro. Observem que o cilindro tem a sua base arredondada. Tem alguns sólidos geométricos que têm a base arredondada e outras têm a base plana. Então, nós vamos aprender a diferenciar essas formas, tá bom? O cilindro, o cone e a pirâmide têm a base, né? A pirâmide não. O cilindro, o cone e a esfera, observe que eles têm a base arredondada. Já o prisma, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide têm a base plana. Observe que todos os sólidos apresentados, alguns têm superfícies curvas. Quais são eles, né? Por esses motivos são conhecidos como corpos redondos, que foi os que eu citei para vocês. São eles o cilindro, a esfera e o cone. Os outros, né, no entanto, apresentam somente superfícies planas. Quais são eles? Como o prisma, a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. Esses apresentam a superfície plana. Nesse último caso, podemos partir de um conjunto de figuras planas, que nós chamamos a planificação, que é quando ela ainda está sem ser moldada, para montar uma figura espacial.
A figura espacial é quando ela está montada, ou seja, ocupando um espaço. Foi assim que você provavelmente já montou um dado. Veja que a primeira imagem é uma planificação de um dado. Ele não está montado ainda não tem a definição do dado. Então ele está em forma de planificação. A partir do momento que nós vamos moldando e dando forma a essa planificação, ele chega a um determinado resultado, que é o dado. Mas o dado, nas formas sólidas geométricas, nós chamamos ele de cubo, tá? Lá na página seguinte, nós temos o exercício de aplicação, que está na página 199, que vai até a página na página 200, tá bom? Então, com a ajuda do professor, recorte, dobre e cole os sólidos geométricos que estão no encarte, tá? O encarte, gente, está aqui atrás. Vocês vão ter que, depois do tangram, é os encartes. Vocês vão ter que retirar todos eles, tirar fora todos eles, para poder recortar e montar esses sólidos geométricos. Vocês vão seguir as linhas, tá? Os pontilhados para poder recortar bem direitinho. Se você não recortar bem retinho em cima da linha, na hora que você for montar, você vai ter uma certa dificuldade na hora de montar e colar essas peças, tá? Na questão número 2, cada uma dessas figuras planas que formam a planificação dos sólidos montados na atividade anterior são chamados de faces. Assim, o cubo, por exemplo, tem 3 faces. Lembra-se dos dados, que é um número de... o dado que é um número de... que a gente numera de 1 a 6, os lados, as faces. Nós vimos no exercício anterior o que eram faces, não foi? E vértices. Então, você vai ter que completar, agora usando as figuras que você montou, depois que tiver montada, complete as frases seguintes, né, correspondente. Por exemplo, o cubo é formado por quantas faces? E essas faces têm formato de quê? De quadrado, de triângulo, de retângulo. Então, você vai ter que dar a definição. E na questão número 3, o cone e o cilindro não têm todas as faces planas, sendo algumas faces curvas. Mas é possível observar um tipo de figura plana em suas faces. Que figura é essa? Então você vai definir que figura é essa. É um quadrado, um círculo, é um retângulo, um triângulo? Então você vai ter que definir. Na questão 3, observe com atenção os sólidos geométricos a seguir e as suas características. Então você vai observar todos os sólidos geométricos que estão aqui, como eles são feitos, todos os detalhes, contem as faces que eles têm, as vértices também, tá? Converse com os colegas e procure separar esses sólidos em 2 grupos, de acordo com as características comuns que apresentam. 5. Considerando os 4 sólidos que você montou, qual critério você usaria para separá-lo em 2 grupos? Converse sobre esses critérios com os colegas e o professor. Depois que vocês montaram os sólidos geométricos, vocês terão que separar em 2 grupos. Então vocês vão separar, vocês devem separar todos aqueles que têm a base arredondada para um lado e todos aqueles que têm a base plana para outro. Por quê? Porque são os que mais são semelhantes, certo? E na questão 6, escreva o nome de alguns objetos que surgirão, a ideia dos sólidos geométricos listados a seguir. Indicam ao menos um exemplo para cada um. Dê exemplo de um objeto que nós podemos ter na nossa casa ou que nós já vimos em algum lugar, que tem o formato de um cubo, e outro de paralelepípedo, outro com formato de cilindro e um outro com formato de esfera. Então vocês terão que colocar aqui o nome do objeto.
E na página seguinte, nós temos o exercício proposto, que é o exercício que fica para você realizar em casa, tá certo? Então a nossa aula de matemática, a nossa última aula de matemática do livro 4 se encerra por aqui. E eu espero que você em casa tenha uma excelente aula e bons estudos.